Olá, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui com a gente novamente. Estamos começando mais um programa Despertar. O programa Despertar é produzido e distribuído pelo Centro Espírita Amor e Caridade. O programa Despertar é gravado nos estúdios da TV SEAC, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, no centro da cidade, na rua 7 de setembro, 8h30. Muito obrigado pela sua presença e também vamos agradecer a presença de Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um programa Despertar. Olá, amigos. Estamos de volta, com muito carinho. Estamos à disposição. Hoje nós vamos falar de um assunto interessante e que gera, sim, muita discussão. É um artigo de Sidney Fernandes que tem o título Fé, Sentimento ou Comportamento? E eu começo com essa pergunta para você, Sidney. A fé é um sentimento ou é um comportamento? Segundo o mentor espiritual do Chico Xavier, Emmanuel, nós temos que nos colocar numa condição de não mais apenas acreditar, mas saber, entender que as coisas são assim. Eu não mais acredito, eu sei que é assim. Mas Emmanuel, de uma certa forma, sintetiza o trabalho que vamos realizar aqui hoje, dizendo que nós devemos nos apegar às entidades espirituais, aos intermediários de Deus em nossas vidas, buscar forças para entender aquilo que não pode ser resolvido, buscar energia para superar as dificuldades e buscar, sim, apoio para realizarmos o que pode ser feito, aquilo que é permitido fazer em nossas vidas. Mas Emmanuel nos chama a atenção de que não basta acreditar, nós temos que dar a nossa participação, a fim de, com o trabalho, ou mesmo entendendo a dor pela qual estamos passando, nós irmos superando os problemas e irmos gradativamente progredindo em nossas vidas. Sidney, você citou o Emmanuel, né? E no seu artigo tem um trecho aqui que ele diz assim: pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Essa definição de Emmanuel nos traz já um grande leque sobre a fé, né? Porque geralmente, Theo, as pessoas tendem, e com todo respeito a essas pessoas, porque cada um faz ou busca a divindade do seu jeito, temos que aceitar, elas acham que podem mercantilizar com a divindade. Vou dar um exemplo. Então, a pessoa está com alguém doente, o ente querido doente em casa. Então ela diz assim, olha, se eu deixar crescer o meu cabelo, ou se eu acender tantas velas, eu peço a intercessão de um santo, do Espírito Santo, de um espírito, para cuidar do meu ente querido. A oração é válida a partir do momento que você faz a conexão com os seres superiores que nos protegem. Mas esta oração vai também inspirar essa criatura a buscar um tratamento médico, buscar um determinado medicamento, buscar alguém que possa auxiliar, porque os espíritos ajudam os homens através dos homens. Então, nesse momento, até terá que existir assim um empenho, uma dedicação, algo que o indivíduo faça para poder trazer o benefício para o seu ente querido. Então, tudo depende da postura nossa, tanto em fazer a conexão com a divindade, com o santo, com o Espírito Santo, com os espíritos superiores, mas a partir do momento que eles nos inspiram, nós temos que caminhar, nós temos que fazer o possível para que aquela graça seja alcançada. Ou então, se tratar, por exemplo, de uma pessoa desempregada. Ela vai ter inspiração, talvez, por exemplo, de passar por uma banca de jornais e procurar lá um local nos classificados, onde né? haja uma oferta de emprego para as suas habilidades. Assim que funciona. É uma via de mão dupla. Ninguém consegue nenhum mérito, nenhum bem
em uma modificação na sua vida sem um mérito. Tem que haver merecimento. E aí que entra a questão da fé. Se ela é apenas uma concepção, algo que nós podemos pensar e realizar, ou se é algo que nós podemos conquistar. E aí funciona o comportamento do indivíduo. E com certeza, nesse caminhar em busca desse entendimento da fé, isso em determinado momento tem aquele clique, né, Sidney? Onde a pessoa entende, fala, nossa, é isso. Aí, a partir dali, é o que você falou, né? Eu creio, ou eu isso, ou eu aquilo, ele já vai saber dividir a situação, né? Você sabe que a gente nem percebe como o benefício chega em nossas vidas. A gente ora, faz oração, e tem a impressão de que não foi atendido. E continua com a vida. Dali a pouco as coisas vão se arrumando. Isso já aconteceu muitas vezes em minha vida. Mas só que de tanto falar nesse assunto, eu tive a percepção de comparar. Nossa, a minha vida era assim, passou a ser assim. Com certeza eu fui auxiliado pela divindade. Com certeza, em dado momento, eles me inspiraram. Eu fui buscar o objetivo daquela inspiração e a minha vida melhorou. Eu nem percebi que eu fui ajudado pela divindade. Estamos chegando no final desse primeiro bloco. Estamos falando com o Sidney Fernandes sobre seu artigo Fé, Sentimento ou Comportamento. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, volta já já, e eu tenho uma pergunta para o Sidney sobre isso que ele disse da mercantilização das situações envolvendo a fé, envolvendo promessas, como muitas pessoas chamam, mas isso a gente fala depois do nosso primeiro intervalo, não saia daí, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do programa Despertar de hoje. Esse é o nosso segundo bloco. Estamos falando com Sidney Fernandes sobre um de seus artigos por título Fé, Sentimento ou Comportamento. Sidney, no bloco anterior você falou sobre a mercantilização das situações, né? Ah, se acontecer isso, eu faço isso. Aí eu gostaria de perguntar para você, isso não é um costume que a gente vem trazendo desde a antiguidade? Porque parece que lá, quase já saindo das cavernas, o homem tinha alguma coisa como agradecimento de determinadas situações. Isso é uma coisa que vem se arrastando até hoje e a gente continua fazendo? Exatamente. Como é que o homem da antiguidade agradecia a divindade? Fazendo sacrifícios. Levava animais e em algumas civilizações levava seres humanos para sacrificar e dizer à divindade que ele estava agradecido. O tema fé, se é um sentimento ou comportamento, nós poderíamos dizer, Theo, que os dois itens estão abrangidos. Vale, né? O problema é que houve uma má interpretação da tradução do Evangelho original do grego para o latim, que as pessoas passaram a entender que fé era apenas acreditar. Quando, na verdade, nós temos que fazer a conexão com o alto e, a partir daí, desenvolver atividades inspirados pelo alto para a gente conseguir o nosso intento. Aí você vai me dizer, mas tem coisa que não está ao nosso alcance. Uma pessoa está perecendo ali com uma dor,
um câncer incurável, está no fim da vida, você não pode fazer mais nada. A divindade pode fazer alguma coisa, e é aí que entra a sua conexão com Deus, com os espíritos, com os santos, com o Espírito Santo, com o protetor espiritual, em quem você acredita, para poder dar forças para você, para entender aquilo que não pode ser resolvido, discernimento para entender o que pode ou não ser arrumado, e também alívio para as pessoas que passam por uma situação irreversível. Eu tenho 2 casos na minha vida. Tenho muitos, mas eu vou citar 2 casos. Aqui, no Amor e Caridade, nós tínhamos um guarda noturno, um senhor que trabalhava à noite, ficava à noite aqui, e o filho dele contraiu câncer, um dos cânceres mais difíceis, câncer na coluna vertebral, é um dos cânceres mais dolorosos. E nós acompanhamos, muita gente se movimentou na época, e no finalzinho da vida dele, ele só podia realmente receber anestésicos para desencarnar em paz. E eu acompanhei o caso, muito doloroso, muito difícil. Muitas orações, o que se pôde fazer para ajudar o menino, fizemos. E ele acabou desencarnando. Minha mãe teve câncer também. E em nenhum momento minha mãe teve dor. Então são situações, Theo, em que a gente tem que verificar aí a presença de Deus para tentar minimizar as dores e os méritos das pessoas. Porque as doenças, embora a gente saiba que há muitos tipos de câncer, as pessoas são diferentes. Então vai depender de cada um, de como ele está conduzindo sua vida, dos méritos, porque como é que funciona essa questão de sentimento ou comportamento? Eu posso sentir e me conectar com o alto, mas o meu comportamento não está me trazendo dividendos. É como se fosse uma poupança. Eu tenho que viver a minha vida inteira de forma a acumular méritos para no momento certo eu poder dizer assim para o meu protetor, para a divindade: olha, eu preciso da ajuda de vocês agora. A gente nem vai lembrar, ter consciência do que fez no passado, mas naturalmente a natureza vai dizer assim: não, você se comportou vai desta te mostrar forma, um extrato, né? Isso, e vai poder me ajudar ou não. Agora, nenhuma oração é inútil, porque se não pode ser resolvido o problema, nós recebemos pelo menos forças, energias, Um direcionamento, né? para entender e para minimizar as dores pelas quais estou passando. E foi bom você tocar nesse assunto, Sidney, porque a próxima pergunta é a seguinte: quando bate a dor, a gente procura qualquer tipo de ajuda ali naquele momento de desespero? A pessoa, vamos usar esse termo, que atira para todo lado? Sim. Richard Simonetti costumava dizer que existem algumas enfermeiras da alma. E a velhice é uma delas e a doença é outra. E aí, quando nós falamos em doença, falamos em dor também. Então, nesta hora, não tem mais a pessoa orgulhosa, a altiva, a pessoa que não tem religião. Ela ajoelha mesmo, vamos dizer assim, simbolicamente, em busca da ajuda, ou de Deus, ou do santo protetor, ou do preto velho da Umbanda, ou do santo de sua preferência, porque a dor faz com que você se curve diante das divindades. Há até uma história muito rápida que eu vou contar, em que o homem, é uma história de Humberto de Campos, em que o homem, ele nasceu e recebeu a ajuda do anjo branco, sua mãe. Depois o anjo verde, sua professora. E recebeu a visita de vários anjos. O anjo dourado, que eram os conhecimentos universitários.
Enfim, vários anjos. Mas chega uma certa hora, um momento da vida, que o homem diz assim, será que Deus existe? Será que realmente... acho que não tem nada disso não. Aí os anjos, de todas as cores, reuniram-se. Olha, nosso protegido está se perdendo. Então os anjos se reuniram e tomaram uma decisão. E chamaram o anjo cinzento. O anjo cinzento veio, abraçou o homem, ele deitou, começou a pensar. E aí ele voltou à situação de um menino que acreditava em Deus, aceitava as coisas de Deus, as coisas da vida. Começou a orar e pediu sinceramente que ele fosse auxiliado. E aí o homem voltou a trilhar os caminhos em favor da sua reabilitação interior. Quem era o anjo cinzento? Nós tínhamos a personificação dos vários anos anteriores, a mãe, a professora, o livro, o conhecimento universitário, cada um tinha. O anjo cinzento era o anjo da enfermidade. Então, quando todos os outros anjos falham e nós não nos rendemos à grandiosidade do Senhor, à pequenez do nosso espírito, aí tem que vir o anjo cinzento. Aí ele dá jeito na nossa vida. Aí não tem como fugir dessa situação, né, Sidney? Aí a pessoa tem que fazer como você disse na história. Ele volta, analisa tudo e fala, bom, eu estava partindo para outro lado. A sorte que o anjo cinzento chegou. Quando nós estamos em provação, quando estamos passando pela dor, pela enfermidade, olha, pode ter certeza de que Deus já deu todas as oportunidades em nossa vida para que a gente despertasse para a grandiosidade da existência do Senhor Deus e dos seus enviados. Ele fez todo o possível conosco. Mas aí quando bate a dor, aí a gente vai atrás da religião, vai atrás do centro espírita, começa a frequentar de novo a igreja, começa a ouvir o pastor evangélico, vai ao terreiro de Umbanda para ouvir os conselhos do preto velho. Então o indivíduo volta a situar-se como filho de Deus e que ele precisa ter fé, ter sentimento, mas tem que ter também um bom comportamento, porque de nada adianta você receber todas as benesses do alto e fazer nada com isso. Continuar sendo egoísta, sendo orgulhoso. Cultivando os filhotes do egoísmo, né? Cultivando os filhotes do egoísmo. Então, quando Deus faz de tudo conosco e nós não despertamos para o bem, para a finalidade da nossa vida aqui na Terra, aí Ele manda o anjo cinzento. Com certeza. Estamos recebendo hoje no programa Despertar Sidney Fernandes, o artigo Fé, Sentimento ou Comportamento. A gente vai para mais um intervalo, para mais um apoio cultural e voltaremos daqui a pouquinho com o nosso último bloco, ainda falando com o Sidney sobre a fé. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta para os finalmentes desse nosso programa Despertar de hoje, que é o primeiro, né? Teremos mais programas Despertar falando sobre esse assunto, sobre esse artigo de Sidney Fernandes, Fé, Sentimento ou Comportamento. Fugindo um pouco aqui do nosso protocolo, Sidney, antes da próxima pergunta, quero fazer uma pergunta para você. Você falou aí do anjo cinzento e eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores, assim,
se sempre precisamos da ajuda do anjo cinzento e como fazer para não ter que chegar a esse ponto de os anjos terem que se reunir e chamar o anjo cinzento para essa situação. Porque parece que na grande maioria ele sempre se faz presente, né? Lamentavelmente, sim. E eu tenho obtido alguns depoimentos de espíritos superiores que lamentam que o homem sinta dor. É bem verdade que eles se sensibilizam mais pela dor moral, essa aí, ela perdura, do que a dor material que passa logo. Mas, de uma forma ou de outra, os espíritos superiores não se comprazem, não ficam felizes quando nós temos que passar pela dor. Agora você vai me perguntar, então por que Deus bota a dor na minha vida? Porque não tem outro jeito. Quando você tem um objeto qualquer que tem arestas, e você passa a mão, alisa, lustra, e essas arestas continuam, o que você tem que fazer? Passar a lixa. Saiu mais ou menos. Lixa grossa. Não saiu ainda. Uma grossa. Enfim. De acordo, aí vem aquele ditado caboclo que diz que para cavalo comedor, cabresto curto. Isto é, quando o indivíduo não se ajeita pelo toque, pela rédea, pelo conselho, e no nosso caso, como seres humanos, pelos conselhos que a nossa mãe, a nossa professora, os livros... O médico, o padre, o pastor evangélico, o orador espírita, são anjos que Deus manda para as nossas vidas. Um alerta, meu filho, comporte-se, melhore, você é filho de Deus, você quer ser feliz, tenha um bom comportamento, não fale mal da vida alheia, trabalhe, aproveite o tempo. São anjos que Deus manda para nossas vidas. Aí, quando a gente desobedece todas as recomendações, se não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor. E aí, lamentavelmente, nós acabamos atraindo para nós o desbaste que é dolorido, mas infelizmente necessário. E a gente, nessa questão ainda do anjo, acontece porque outro dia, fazendo um programa com o Jorge, né, disse que tinha uma mulher que tinha uma dor na perna, ela descobriu o que era aquela dor na perna, o que ela tinha que fazer para curar, só que ela não quis fazer aquilo. Acho que ela tinha que perdoar alguém, ela falou, não vou perdoar, mas ela continuou com a dor. Pode acontecer de o anjo cinzento vir, mesmo assim a pessoa não se tocar e continuar sofrendo, Sidney? Há uma história que geralmente Richard Simonetti contava, de um homem que tinha uma crença absoluta em Deus. Nada vai me acontecer de mal, tudo vai se acertar na minha vida. E ele tinha uma fé tão grandiosa, como essas pessoas que infelizmente não tomam vacina e acham que Deus vai salvá-la. E aí depois, no final da minha história, você vai entender que Deus está na vacina, está no médico, está no cientista. Pois bem, esse indivíduo estava, uma certa ocasião, numa determinada via, e de repente, um elefante disparou. E o condutor do elefante não conseguia dominá-lo. O elefante estava louco. E o indivíduo que estava em cima do elefante estava gritando, sai da frente, sai da frente. Ele falou, não, eu vou permanecer aqui porque Deus vai me salvar, Deus vai me ajudar. Eu tenho absoluta fé em Deus que Ele vai me proteger. Levou uma tremenda numa trombada, foi para o plano espiritual. Mas vocês não me disseram que se eu tivesse crença, se eu tivesse um sentimento forte, muito forte mesmo, em relação à divindade, tudo seria me dado, eu seria protegido? Sim. Só que Deus estava na voz daquele homem que gritava, sai da frente, sai da frente. E ele não saiu. Não saiu. Então, os avisos de Deus, Theo, vêm de diversas formas. É o caso dessa senhora. Você quer melhorar? Cuide da sua perna. Vá em tal médico, coloque tal planta, faça isso, faça aquilo.
Se assim, mesmo assim, a gente não ouve a voz do anjo que Deus nos manda para salvar, para melhorar, para diminuir nossa dor, aí leva a trombada, vem a dor e você depois vai achar, mas Deus não me ajudou. Ajudou sim. Como aquele homem que estava em cima de uma casa e havia uma inundação muito grande e veio o helicóptero para salvá-lo. Ele falou, não, Deus vai me ajudar. E ele morreu. Então, Deus estava ali, nas mãos dos homens que vieram salvá-lo. E ele simplesmente recusou a ajuda. Deus ajuda os homens através dos homens. Ou, se não for possível, pelo menos para diminuir as nossas dores. Então, nós temos que acreditar, mas com a consciência, com a inteligência de que a razão deve prevalecer. Ô Sidney, ainda dentro disso, a pessoa tá tudo bem, tá tudo legal. Por que quando a pessoa começa, no caso do nosso anjo cinzento, que ele abraça, que vem a enfermidade, a primeira coisa que ela faz é culpar a Deus. Muitas vezes, nessa hora, ela acredita que o Deus é o culpado. E por que ela não acreditou antes que Deus também é o responsável pela parte boa dela? Pela parte ruim dela, pela nossa teimosia, pela nossa inferioridade. Infelizmente, nós às vezes só aprendemos através da dor, do sofrimento. Não é indispensável, mas a grande maioria de nós só começa a levar uma religião a sério, somente começa a orar, começa a fazer as coisas certas da vida, trabalhar, ler, cuidar bem da esposa, do marido, dos filhos, procurar ajudar a natureza, procurar ajudar a sociedade. Esse tipo de comportamento, Theo, deveria ser espontâneo, mas às vezes só através das consequências, das dores, é que a gente cria juízo. Bom, infelizmente nós chegamos ao final do programa Despertar de hoje, mas fica uma dica para vocês, né? A gente já deixa o convite para o Sidney, futuramente ele vai voltar para a gente ainda falar mais sobre esse seu artigo, Fé, Sentimento ou Comportamento. Sidney, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. E para vocês, até a semana que vem, onde estaremos de volta para mais um programa Despertar do Centro Espírita Amor e Caridade. Até lá!